Vou fazer uma síntese completa de horas de estudo com você. Fique até o final. Você chegou na nova versão de si mesmo, a que compreende um pouco mais do mundo geopolítica, economia e como o que você é e como você se insere nesse meio. Seja bem-vindo ao novo quadro. A principal coisa que vamos falar é sobre minerais, metalúrgica e a composição de todo o processo orgânico. Então já deixa o like, compartilha com aquele grupo que você decidiu desenvolver, evoluir junto. A gente agora você vai compreender tudo e um pouco mais. Não se esqueça também de comentar para contribuir com mais informação. Meu nome é Santilha e a primeira coisa que vamos falar é sobre o solo. Nada disso está separado de você. Você faz parte de toda esta composição, isso está dentro de você. A Terra é uma grande rocha vagante. Essa rocha é uma tecnologia que compreende ciclos e você é parte deste ciclo. A primeira coisa é compreender o seu habitat, o solo. O solo pertence a um dos ciclos da rocha e ele é composto principalmente de um microbioma global, que tem fatores bióticos, que é a comunidade. Esse microbioma diz respeito às bactérias, aos vírus, às arqueias. Os fatores bióticos são essas comunidades de seres, microseres e macroseres que fazem um biofilme no solo, na nossa existência neste planeta, ou seja, não estão separados, vivem em comunidades orgânicas. Existe uma simbiose, uma troca de recursos, de moradia, de vida, tudo isso está no solo, pertencemos a isso também. Essa microcomunidade, ela é muito importante para a composição da vida. Os fatores abióticos são os elementos físico-químicos. A chuva, o sol, o vento. Essas mudanças nos meios que fazem com que exista diversidade e mutação. E que afetam diretamente os fatores bióticos, estas comunidades. Que se relacionam com os componentes, com os compostos orgânicos. Compostos orgânicos é tudo que deriva do carbono. A matéria orgânica, tudo está relacionado e correlacionado. O papel da biologia, da ciência, da química é nomear, mas eles não são somente isso. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. Tem muita coisa que vai muito além do nosso compreendimento. A matéria orgânica, que é composta de carbono, a sua composição, são as árvores, são nós, seres humanos, as plantas, as frutas, basicamente tudo. E aí, neste misturado que é o solo, tem o humus, que é a matéria orgânica decomposta, que já está no seu processo de defasagem, mas que é importante porque traz novos elementos nessa decomposição que ajuda nessa microbiota da terra. Também tem os fósseis, porque o solo e o subsolo, quanto mais vamos descendo os níveis, mais vamos vendo etapas que já aconteceram e que ainda têm efeito no nosso planeta. O que fica no passado, no presente e no futuro não fica somente nisso. Existe uma relação direta, né, porque é uma superposição dessa grande rocha. Então, um fóssil que está no subsolo tem um fator, uma importância para o resto do planeta. Isso é o efeito borboleta. Este composto orgânico também tem o carvão mineral, que é o petróleo. Agora, o terceiro fator, o composto mineral, que são as rochas, a areia, o magma. Ou seja, o composto mineral fala sobre este ciclo dessa rocha vagante no universo em diferentes etapas. O magma é uma etapa da rocha, que por sua vez a rocha é uma etapa da areia.
E por aí vai. Vamos compreender isso mais a fundo. A água compõe uma parte considerável do solo, quanto também o ar, que inclusive eu tenho que pôr aqui. Mais abaixo do subsolo também tem os lençóis freáticos, que são grandes quantidades de água agrupada no subsolo, da atmosfera. Tem também água e gases. Ou seja, tudo isso que eu falei são elementos químicos compostos, elementos químicos mutados, ciclos diferentes de uma mesma coisa. Poeira cósmica. Vamos por aqui. O ar. E também mais uma coisa que eu acho importante. Anomalia. Porque como eu disse antes, existe o que sabemos é mais uma classificação, uma tentativa e erro de compreender o nosso meio. Mas existem coisas que são as anomalias que estão presentes na nossa realidade. E é muito importante destacar isso para termos um ponto de vista, não apenas de conhecimento, mas um ponto de vista de explorar também o que não se compreende com todas as palavras. O magma, ela é uma das funções primordiais, uma das etapas primordial de toda a matéria dessa rocha. Ela é a rocha derretida. E existe todo um processo entre a rocha derretida e a que está esfriando, a rocha em que vivemos, que podemos considerar uma jornada de pedra, o solo que vivemos. E para isso, precisamos entender o que é essa rocha, o que é esse magma. O magma é rocha derretida. E o que é a rocha? A rocha é um mineral. O mineral é uma substância composta, ou seja, tem mais de um elemento químico. Agora vejamos a tabela periódica. Então, assim, são vários elementos químicos numa metamorfose, numa mistura, que compõem um mineral. E existem diversos tipos de composições diferentes. No interior do planeta, este mineral é um magma, que ele está como uma massa, uma matéria fundida. Entendemos que o mineral é uma substância composta de outros elementos químicos. Mas aí existe na ciência classificações. Então, qual a diferença entre um mineral, um metal e um minério? O que entra agora é um jogo econômico, comercial. Minério nada mais é do que a visão extrativista por trás de um mineral. Ou seja, eles encontram um mineral na natureza. Eles veem uma oportunidade econômica, financeira, uma oportunidade de retirar o seu elemento, um elemento específico, então é considerado minério. Minério um exemplo é alumínio, cromo, deixa eu ver mais aqui, ouro, ferro. Ou seja, mineral é composto de diversos elementos. E aí, o minério é a, a retirada, faz todo um processo para transformar aquela pedra, aquela rocha, em um elemento simples, que é o minério. E o metal é um tipo de minério. Minério de metal quer dizer que ele tem uma condutividade muito grande. Quer dizer que o seu agrupamento, o agrupamento de seus átomos, tem uma composição que eu já ouvi dizer mar de átomos. É uma forma de se explicar, em que tem elétrons sobrando que podem estar circulando e, por sua vez, fazendo uma corrente. Quer dizer que eles podem ordenar, ou seja, compreendemos as coisas conforme a nossa ótica. Mas, indo para a ótica quântica, indo para uma visão para além da nossa, que vê tudo palpável, não é palpável de fato. Os átomos não são bolinhas pequenininhas que estão dentro do nosso corpo paradas.
existe uma relação energética. E o metal é um tipo de relação energética em que está em todo momento havendo movimento propício para isso. Então, compreendemos que a Terra é basicamente formada por composto mineral. A rocha e a areia são um processo do magma, que por sua vez é a rocha derretida, que por sua vez é um mineral. Minério é a forma de explicar e de dizer a fase de purificação, de seleção de um elemento que está no mineral. Sendo assim, o mineral é uma substância composta. Rocha é um agregado de minerais. E aí temos uma coisa importante que devemos também destacar. Jazimento mineral e recurso mineral. Significa então que todo mineral é um recurso mineral? Não. Pois dependendo da época, da tecnologia, do conhecimento técnico e da mão de obra, um mineral não é considerado um minério, ou seja, ele não tem função, valor econômico de extrativismo, de extração. Jazimento mineral pode ser considerado uma grande quantidade de mineral em um determinado local. E recurso mineral é a potencialidade disso para ser extraído, para ter uma função econômica, para poder se tornar outra coisa. No sul da França, em Les Baux, existia um mineral de bauxita em grande quantidade. Para quem não sabe, bauxita, de modo coloquialista, pode-se dizer que é um minério de alumínio. Ou seja, quando se diz é um minério de alumínio, quer dizer que é um mineral que tem um elemento alumínio. Então, ele se torna um minério de alumínio, de forma coloquialista. E numa determinada época, se tinha muito deste mineral lá. Atualmente, é muito requisitado porque se compreende que, a partir da bauxita, dá para fazer uma bombinha. Mas na época não se tinha essa informação. Logo, ele não era um recurso mineral, mas era um jazimento mineral. Atualmente é considerada a era do alumínio, porque com tudo que se olha, dá para ser feito algo a partir do alumínio. Reserva mineral. Então, existe o jazimento mineral, que é o processo natural dele, o recurso mineral, que é a capacitação daquilo, a probabilidade daquilo lá ter potencial de extrair, e a reserva mineral, que é quando já está sendo extraído aqui o mineral, se tornando um minério, indo para a fábrica, para produções. Mas aí vamos ver uma coisa importante. Como se forma, de fato, um mineral? A princípio, formação geológica. Houve uma expedição, uma entre muitas vão ser realistas. A verdade é que sempre, durante a história, houve os contra a conforma, contra os conformistas, e estes contra não receberam nem crédito e nem voz para projetar o que de fato compreende-se do mundo. Porque informação, perspectiva é poder. Quanto mais você... Então, monopolizar a informação é monopolizar uma sociedade. E pelo percurso da história, muito isso aconteceu. Então, não é que é a primeira expedição, mas é a que, sobre muita perspectiva, foi considerada e validada para entrar na história. Mas um adendo, isso é muito importante, principalmente porque o que eu estou falando aqui é uma fatia de tudo que se é. Pois não é somente isso. Por isso eu falei também das anomalias no solo, por conta de que a nossa realidade é baseada nisso. Tudo isso é uma tecnologia. De fato, compreender os processos do planeta. É uma tecnologia biológica, física e química. Guarde essa informação. É uma tecnologia. Então, voltando. Essa expedição que ocorreu à Antártida em 1908
descobriu que ali havia carvão mineral, ou seja, fósseis, ou seja, vida. Mas não somente descobriu que eram as mesmas categorias, tipos de vida que existiam no Brasil, na América e também na África. Mas como isso seria possível? Isso é possível por conta de que, numa formação geológica do planeta, ele se movimenta. E ele já foi uma coisa chamada Pangeia. Mas essa foi uma somente das etapas que ele foi. Isso é muito importante. Mais à frente também falarei sobre isso. Então, isso quer dizer que essa massa chamada Sol, subsolo, está em constante mudança. Mas por quê? Compreendamos da seguinte forma. Jangadas de pedra. O que sentimos é como uma jangada de pedra em meio a um material fundido que está na massa do planeta. A jangada de pedra fica chumbando sobre o material fundido, que já se encontra na astronosfera. Este material fundido é o magma, ou seja, é a rocha que está em um processo muito quente que se torna uma massa. E aí até desse modo por conta da teoria da tectônica, das placas. Tectônica vem do grego e quer dizer construção, ou seja, o planeta é uma construção em camadas. E essa construção em camadas vai se movimentando por conta de que ela não está presa em algum lugar. Ela está sobre, entre aspas, um mar de magma. Em 1960 que começou a ser aceita a teoria das placas tectônicas e o compreendimento de como funciona o mundo por dentro. Através principalmente das características magnéticas. Em 1918, Alfred Wagner, ele já propunha isso, mas, como eu disse antes, tudo é questão de perspectiva, ou seja, narrativa. Não é o primeiro a dizer isso. Como também a pesquisa na Antártica não foi somente em 1908. Então, como que funciona este movimento das placas tectônicas? Ou seja, das jangadas de pedra. Principalmente a partir de três movimentos. Placas oceânicas. Existem as placas oceânicas e as placas continentais. Então existe um movimento convergente, que é a colisão, ou seja, é o atrito onde acontece problemas onde existe terremotos, que é quando as placas se chocam, e aí uma desce. Existe as divergentes, que é quando elas, ao invés de se chocarem, elas se afastam. Quer dizer que o magma lá no interior da Terra está se movimentando, então elas se movimentam por consequente. Divergentes se afastam, e as transformantes deslizam, ou seja, elas nem são convergentes e nem divergentes, não se chocam, não se afastam, somente deslizam sobre a Terra. O exemplo de placas convergentes são as cordilheiras, que foi quando a Índia se juntou com o Tibete. Também, um exemplo de divergente de afastamento é a oceânica. Um exemplo é uma oceânica, que está bem no meio do nosso mapa mundial, afastando cada vez mais mundo ocidental e mundo oriental. E as transformantes, eu deixo para você comentar. Até aqui, este é o processo de como o planeta funciona. E a diversidade de rochas está totalmente incumbida nisso. Por quê? A partir deste movimento, se existe as rochas vivas. Porque se não existe uma colisão das placas, quer dizer que não existe uma movimentação na Terra. A partir disso que acontece terremotos, tsunamis, por exemplo, quando é o oceano. Também o vulcanismo vem por conta do movimento das placas. E todo o processo geológico do nosso planeta, do nosso solo, foi este processo de
do que está no interior da Terra e se misturando e se resfriando. Tanto que a rocha é um magma resfriado. A primeira etapa deste ciclo de rocha são as rochas ígneas, que significa fogo, ou magmáticas, que vem do magma. E existem dois tipos de classificações: as plutônicas intrusivas, como o granito, e as vulcânicas extrusivas. Isso significa que, nesse processo tectônico, o magma ele pode estar contido para fora do, do solo, que aí a partir daí ele passa a ser chamado de lava, ou ser contido ainda dentro do solo. Diferenças principais é que quando ele é expelido da crosta terrestre, ele se resfria muito mais rápido. A sua composição e formação do que se tornará uma rocha é diferente. Gases também, gases nobres, gases que estão dentro dessa lava, vão sair. E vai ser formado nessa estrutura uma cristalização muito mais pequena. Enquanto as intrusivas, as plutônicas, elas são formadas dentro do solo. Ou seja, o magma se resfria mais lentamente, porque não tem um choque térmico. E por conta disso, sua composição, por sua vez, é diferente. E contém gases e a sua estrutura cristalina, ela é maior. Então, o granito é um exemplo disso. E estão totalmente presentes no nosso cotidiano. O granito é utilizado para fazer calçado. O basalto é utilizado para fazer papéis metálicos, papel alumínio. Então isso compõe tipos de rocha. Só que o processo dela, neste ciclo do planeta, não para por aí. Porque essa rocha ela vai sofrer transformações. Transformações humanas, que é quando existe o processo de minério, que é a extração daquilo para fins comerciais, econômicos, e transformações do próprio meio. Como as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, podemos dizer que é um processo após as rochas ígneas, e elas compreendem o processo de precipitação química, resto de organismos e restos de outras rochas. Ela é formada a partir disso. Quando o processo do vento, o processo da chuva, bate na rocha magmática, por exemplo, a extrusiva, acontece o efeito daquelas partículas dela serem arrastadas. E aí a rocha sedimentar nada mais é do que a depositação deste elemento mineral em algum local, a compactação e a sedimentação dele. Com o tempo, cria-se estruturas lindas a partir disso. Exemplos é a argila, a areia, o arenito. Um exemplo de rocha sedimentar é a formação da Ilha Velha, da Vila Velha, lá no Paraná. Pode-se ver construções magníficas do que é feito com ela. O passar do tempo e essa construção que a rocha vai se tornando. E o terceiro principal processo da rocha é a metamórfose. Ela é composta de rochas pré-existentes, aquecidas em altas temperaturas, enquanto outras rochas, elas se decompõem, se tornam magma. As metamórficas, elas conseguem suportar essas temperaturas altíssimas, como é o exemplo do mármore, dos ginais, do ardófilo, e que com o passar do tempo também, depois de milhões de anos, ela torna-se a ser, de novo no processo de fusão, uma rocha magmática, ou seja, ela torna-se parte do magma que faz parte do meio, sendo plutônica ou vulcânica, e por aí vai. Então este é o ciclo da rocha no planeta. Para pôr em escala de tempo, eu vou usar como uma régua para fazer
essa tarefa. Era pré-cambriano? Seria 86 centímetros dessa regra, mais ou menos aqui. Era considerada a formação do planeta das primeiras vidas, dos primeiros vermes. Tinha um verme gigante. A reserva de carvão mineral que temos é considerada mais ou menos isso daqui. Carvão mineral. Que temos atualmente. Ou seja, aqui na era pré-cambriana existiu muita vida. E esse carvão mineral, ele é provindo dessa época. Ele é provindo de toda uma vida, de um grande processo anterior, de muito tempo atrás, que se decompôs. Então, pensa só quanta diversidade já passou por este planeta. Então, assim, quanta vida inteligente. Extinção dos dinos. 1,4 centímetros da reta. Agora, o ser humano corresponde a mais ou menos isso aqui, ó. 0,003 centímetros de uma reta. Que quer dizer que a nossa experiência neste planeta é, assim, uma poeira, conforme todo carretel de vida que teve. E foi morrendo, depois de novo, foram eras de processos biológicos. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para entendermos como não somos a primeira civilização existente neste planeta. E aí a gente entra numa questão aqui, ó. As camadas do planeta Terra. O planeta compreende 6.400 quilômetros, até onde se tem ciência para desbravar. Aqui na atmosfera, no manto e no núcleo externo, é onde tem o tal de manto da massa líquida, da pedra líquida, ou seja, o magma. O núcleo, ele é assim, uma estrutura densa, de muita pressão, então ele se torna sólido e o seu material é semi, ou seja, ele é composto basicamente por ferro e por níquel. Mas assim, vamos pôr no recorde. Eu acho muito interessante uma coisa que eu vou pôr aqui teoria, que é que o núcleo ele é mais ou menos entre 5.000 e 6.000 graus. É muito chegado ao tamanho do planeta. Assim. Aí eu entrei com as minhas abobrinhas e fico pensando, será que no processo do planeta, com o passar das camadas que vão se criando, o núcleo ele vai equilibrando o seu calor conforme isso, naturalmente, nesse processo. Tipo, se fossem 7.000 quilômetros do planeta, seria respectivamente também 7.000 graus Celsius este equilíbrio, porque parando para pensar biologicamente, eu acho que mais matéria fica lá dentro, que mais massa, que se torna mais calor. Pode ser. Então, seguindo a lógica reversa, numa probabilidade científica, então se o planeta tivesse uma massa menor, até porque a crosta terrestre, a crosta continental, ela é uma formação em camadas com. Ela não foi a mesma no pré-cambriano. Formou um. Pré-cambriano, acredito eu, que estivesse mais ou menos aqui, ó. Na litosfera, um pouco abaixo. Então, assim, no meu pensar, será que se no passado, por exemplo, pré-cambriano, a crosta, ela estivesse mais abaixo, ela não tivesse a camada que tem atualmente, mas não tinha, o grau também do planeta seria diferente por conta disso, porque acompanharia a massa. Olha, não é que essa teoria faz muito sentido? Faz muito sentido, na minha cabeça faz muito sentido. Então vamos lá. Conversei, falei sobre a Pangeia. Falei que ela não era a primeira. Mas não era, pois esse processo do planeta ser feito em camadas, foram camadas sendo submersas, camadas entrando para dentro da Terra. E antes da Pangeia ser Pangeia,
Existia também outro formamento do planeta. Existia a Rodinha, que, salvo erro, foi uma das etapas desse amontoado de terra, dessa crosta da época pré-cambriana, mais pra cá, assim, um pouco antes da Pangeia. Mas antes dela existiram outras civilizações. E aí que a coisa fica mais interessante. Então, a partir disso, a gente compreende que também existiram outras civilizações. Que talvez até tenham coexistido com a Eva mitocôndria. Antes da Eva mitocondrial. Isso é uma coisa. Agora vamos para uma outra coisa que é importante disso, que são os subterrâneos. Nesse processo todo, vamos pensar na diversidade na planeta Terra. Existem vários tipos de indígenas, com as suas diversidades, cada um canto, cada um escondido com a sua vida. Existem os maias, existem, assim, no planeta, muita coisa no subterrâneo contemporâneo, mas também não contemporâneo. São civilizações que têm o seu habitat, a sua forma. Essa forma de vida subterrânea. Para mim, isso é uma questão de lógica, conforme toda a diversidade que existe. Agora pensa comigo, por que num planeta gigantesco desse não existiria realmente civilizações que vivessem no subsolo? Existem. Mas aí também entra um bocado de outras coisas que eu posso até falar mais adiante, que são mais complexas. Mas enfim, eu digo de civilizações mesmo como indígena, dessa concepção errônea do ser humano que talvez se vê o diferente como exótico. Vamos por mais ou menos assim. Isso é muito importante. Esto es importante para entendermos cómo funciona la planeta. Ahora voy a hablar un poquito de los escudos cristalinos. No, no hablo español, pero mucho gusto de esta língua. Escudos cristalinos. É, eles são as mais antigas fontes minerais. Digamos, as bacias sedimentares, provindas da rocha sedimentar, da linha internet e os povoamentos recentes, o próprio nome da fala. Então isso aqui é o que compõe mais ou menos a nossa crosta, como é. Aí estou a dizer sobre tudo isso, sobre as fontes de vida, sobre a composição, sobre a história. E eu vou focar, especialmente nessa série, sobre os minérios de metal. E por que é tão importante? No mundo contemporâneo, não existe somente a importância de ser a fonte da nossa vida, mas também ele tem uma importância socioeconômica quase que imensurável. Uma das coisas, ele é a base principal de infraestrutura e construção. Um exemplo é o calcário. Calcário, a base para a produção de cimento e concreto. Minério de ferro, transformado em aço para vigas, postes e arranha-céu. Areia e cascalho, agregados fundamentais para rodovias e fundações. Base tecnológica e eletrônica. Esses serão os dois motores desta nossa série. Nos próximos vídeos eu vou focar sobre a eletrônica. Mas, no entanto, eu também irei dizer sobre todas essas bases, pois eu irei explorar a fundo, fidedigno a cada questão. Começarei com eletrônica porque é o que eu estou mais estudando. E depois passarei para a tecnologia. Porque diferente de computação, informática eletrônica, são coisas diferentes de tecnologia. Tecnologia vem do grego, vem de arte, ofício, técnica. Enquanto tecnologia é tudo, ultimamente. Então, tecnologia é tudo. Principalmente a nossa realidade, tá? Mas é tudo que tem uma evolução, uma inovação, é uma ferramenta, tem um propósito de auxílio e melhoria da vida em si. Ou seja, tecnologia é uma cadeira, tecnologia é a porta, é tudo. Então, vamos virar um quadro somente para falar disso. E um quadro para falar da parte eletrônica.
A. A base. Minério, como o silício, que é o coração de chips de computadores, painéis solares, o cobre, essencial para a fiação elétrica devido à sua alta condutividade, o lítio e o cobalto, componentes vitais para baterias de íon-lítio, que alimentam laptops e celulares. O mundo mineral, o mundo do minério, da mineração, tem base também na economia e no financeiro global. O minério é o ouro. Economia e financeiro global. O ouro é uma reserva efetiva considerada pelos países para fundo monetário. Isso quer dizer que ele serve como uma regulação do mercado. Lá nos primórdios, o dinheiro ele tem raízes vinculadas, a poder de compra, ao ouro. Nessa área, ele serve como prevenção aos países caso a moeda, algum problema ocorra, ele entra como estabilizador de economia e ele também é um ativo para investidores. E esse mercado de investimento, ele é como a selagem de todo o mercado financeiro e econômico, e é que faz a integração de tudo, que é uma coisa muito. E o ouro está neste centro de regulação, pois ele entra em um quesito deste mercado global, capitalista, mercantilista, que é a característica de oferta e procura. Tem pouca oferta e muita procura, então ele se valoriza. E essa é uma das quebras deste sistema. Também, o mineral, ele tem a base na segurança alimentar, como fósforo e potássio, como equilibradores da terra, e o mercado, por si só, e a balança global, e a balança comercial, o PIB. Seguimos uma cultura ainda socioeconômica de magnatas que vem do mercantilismo, ou seja, toda a visão é, metalista, então, ou seja, essa visão de considerar o metal como uma fonte de poder, essa visão de exportação como um PIB, parte tudo dessa época, parte tudo dos conceitos mercantilistas. Então quer dizer que toda essa barganha tecnológica do mundo moderno de utilizar os minérios, não é uma coisa boa. Porque, não, porque o benefício não é sobre o acesso. Podemos pôr na balança o quanto isso desvaloriza e o quanto isso valoriza a nação humana. Mas existe o mercado também. Porque isso também tem uma relação social. Existe os garimpeiros, que eles são coletadores de, de, de minérios. Existem pessoas que, querendo ou não, uma indústria, ela movimenta trabalhadores. Só que tudo isso, esse movimento, é de mão de obra, muitas vezes barata, e não porque. E barata porque estruturalmente houve um processo de barateamento com base na falta de estrutura educacional e social. Por isso, as maiores extrativistas estão em países do sul global, ou seja, o Brasil, a África. Dando mais um adendo, é por isso que o Brasil ele não se torna um país de primeiro mundo. Essa classificação é só para os domadores que produzem. E o Brasil é um produtor, pois temos jazidas minerais,
assim, um recurso mineral gigantesco. No entanto, não temos. No entanto, isso fica na posse entra na dinâmica de multinacionais, fechando o anel mundial da barata, de infraestrutura que não auxilia, e de um mercado que está contra as ações fora dos monitorizadores. Então, as nacionais, elas ficam meio. Elas entram numa briga, entre aspas, né, também, para o seu direito de autonomia. A grande valia é deixar a roda da fortuna girando. E para isso, por mais que para isso, não é sobre a sociedade, não é sobre o bem da população, é sobre produção. Não produção para mais qualidade, mas sim produção para manter essa pirâmide, essa cadeia funcionando. Eu vou pôr nas telas aí, vamos nomear agora algumas coisas que você pode pesquisar para ver mais sobre o que tudo isso engloba. Porque a indústria metalúrgica, que vamos ver mais acima, ela não está separada da indústria alimentícia, nem da farmacêutica, nem da financeira, indústria financeira. Todas elas é como etapas de uma coisa só também. E aí não é um processo bonito, porque existe a necessidade de multinacionais, indústrias multinacionais, é necessário que exista desigualdade social, guerra, abalo, exista mão de obra barata. Porque aí cada um exerce uma função para essa orquestra. E aí é o nosso cérebro que entra numa obsolescência programada. A principal coisa falando sobre geopolítica, todas as programas que existem no meio disso tudo, é focar em soluções, mas em soluções para o nosso meio. Mas é uma diversidade tão grande do nosso planeta, de nossa cultura, e quantas sementes de vida tem existem por aí, como ecovilas, como locais voltados para o olhar para dentro de si mesmo. E eu acho que, de fato, é isso importante. Se você tem ansiedade, se você tem essa ansiedade ecológica, torne-se pertencente a esse tipo de lugar. Pois é no micro que realmente você está ajudando. Então, no micro isso junto com isso. Enfim, mas todo esse contexto que eu tô falando aqui, eu falo muito no canal Santinho Máquina do Passado? Máquina do Tempo. Eu já dei uma adenda da parte industrial. Agora eu vou falar sobre a indústria metalúrgica. Metalúrgica tem a ver com o processo do minério. Todo o processo do minério. Desde a lavra, que é a coleta dele do meio ambiente, até o processo final da fabricação. E esse processo compreende-se na lavra, na moagem, pegar o minério e transformar e a purificação. A terceira etapa é a reação química. Alguns tipos de minérios que não são tão raros, eles precisam de uma reação química para reduzir a substância simples do substância. Ou seja, para tirar a parte essencial dele. Depois vem a purificação desse metal. O metal ele tem condições a ser, por exemplo, ter oxidação. Então tem que ter a purificação para chegar no ápice deste metal. No acabamento, temos que compreender o que são os metais nobres. Um exemplo de metal nobre é o ouro e a platina. Isso porque eles têm a menor capacidade de oxidar, reação química gerada pela fusão, que aumenta a carga do átomo. Esses elementos que se transformam, eles não são positivos para a metalúrgica, porque a metalúrgica é o oposto disso. A metalúrgica é a redução para chegar ao elemento primordial. Então, quanto mais ele tem a capacidade de oxidar, mais difícil também é de reduzir ele a sua forma, vamos dizer assim, liquefata, bruta. Como o ouro e a platina, eles são metais muito nobres, sim, eu acho que em algum momento eu falei metal raro, né, de falar. Bom, como eles são metais muito nobres, eles não precisam da terceira camada da metalúrgica. Isso aqui não é um passo para todos os tipos de metais, cada um tem a sua forma diferente, mas é uma regra mais ou menos para compreender essa etapa. A terceira etapa é a resolução química, pois se ele já é encontrado na substância simples, ele, com simples derretimento, ele já chega na substância simples, que é a redução química.
Quanto menor a nobreza, mais difícil é resolver a substância simples. Mas até mesmo metais que são encontrados na forma ativa, às vezes é mais propício para a indústria retirá-los de um minério. Por exemplo, cobre, a prata e o mercúrio. Metais como ferro, zinco, manganês precisam ser aquecidos com um agente redutor. Três tipos principais de agentes redutores é o coque, é um tipo de carvão, o monóxido de carbono, e o alumínio metálico, o alho. Em certos casos, metais extremamente pouco nobres, como o alumínio, magnésio e o sódio, eles precisam de uma corrente elétrica por ser muito difícil de reduzir. Então, esse processo da metalúrgica. Esse é um dos processos fundamentais, que é o chegar à parte primária, aí depois tem a purificação do metal, e no final, que aí vão para outras etapas. Ele pode ser dividido nessas seções que eu disse aqui embaixo. No próximo vídeo, eu vou falar especificamente sobre a produção após essa etapa para a eletrônica. E, por conseguinte, falarei mais adiante sobre cada etapa de cada produção, tá? Cada nicho da indústria. Ok, aí eu sei que o vídeo hoje. Tenho bons estudos e até o próximo vídeo.